E para falar mais sobre esse assunto, aqui com a gente a fonoaudióloga Carla Daniele. Bom dia, doutora, bem-vinda aqui. Murilo, bom dia a todos. É mais comum a disfagia do que a gente imagina, né? Uma proporção alta de brasileiros em algum momento da vida enfrenta esse problema, né? Isso é muito comum. Tá? A disfagia ela passou a ser uma especialidade da fonoaudiologia. Recente, né? Desde 2010, tá? Através de uma resolução do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Então, a disfagia é uma dificuldade em deglutir, seja ele alimentos, líquidos ou a própria saliva, e isso é ocasionado por atingir algumas estruturas responsáveis pela deglutição, tá? Que pode ser uma das fases da deglutição que vai desde a boca ao estômago, tá? E falar da disfagia, a gente correlaciona muito com a qualidade de vida do paciente, que ela causa um grande impacto, onde esse paciente ou essa pessoa vai perdendo a vontade e o prazer em se alimentar, podendo ocasionar desidratação, desnutrição, pneumonias, né, por aspiração, tá? E em alguns casos levar o indivíduo até a morte. Tem gente que enfrenta sinais de disfagia e não percebe, começa a ter problemas para se alimentar, mas não encara isso com a seriedade que deveria encarar? Claro. Tem alguns sinaizinhos de alerta, como o engasgo e a tosse durante as refeições, tá? Necessidade de mudanças de consistência, né, para facilitar a deglutição. Começa a se alimentar mais com alimentos pastosos. Precisa de alimentos pastosos porque facilitam durante a deglutição. Tá? Dor ao deglutir também é um sinal. Pneumonias de repetição. Tá? Então, esses são alguns sinais que tem que estar alerta e procurar rápido um profissional. Isso acontece com pessoas que tiveram AVC e, por exemplo, um exemplo possível, tiveram AVC, se recuperaram, mas não se recuperaram completamente. Isso acontece também. Isso, que precisa, né, mais de um tratamento mais prolongado. Tá? A disfagia ela acarreta desde o bebê até o idoso. Bebês prematuros, bebês com fissuras palatinas, com doenças neurológicas, né? Os adultos com as doenças neurológicas, que é uma que acarreta bastante a população, que é o acidente vascular cerebral, tá? Traumatismos cranianos encefálicos, o Alzheimer, a esclerose lateral amiotrófica, o Parkinson, tá? E o próprio idoso, pelo próprio processo de envelhecimento, ele vai perdendo um pouquinho da força muscular, da coordenação dos movimentos, tá? Então, causando a disfagia. Eu queria investir nisso para até nos ajudar a entender, doutora, porque quando a gente pensa em músculo, a gente pensa em braço, perna, bíceps e tal, e não lembra muitas vezes que tudo isso aqui por dentro, a ingestão do alimento depende de vários músculos. Na prática, com a disfagia, eles param de funcionar, perdem a força? O que acontece? Para entender um pouquinho, temos que saber o que é a deglutição funcional, tá? Que precisa de algumas estruturas estejam íntegras para que eu consiga deglutir de forma eficiente. Estruturas essas, por exemplo, como algumas da cavidade oral, que é o lábio, língua, bochecha, palato. A elevação laríngea de forma eficiente, que tem um fechamento velofaríngeo, tá? Que ele vai proteger minha via aérea contra as aspirações. Então, todas essas estruturas, todas essas estruturas têm que estar íntegras para uma boa deglutição, tá? E essas doenças que vão alterar toda essa musculatura e a gente vai intervir para uma boa reabilitação, para que essa pessoa volte a se alimentar de forma mais segura. Imagino que o tratamento para um bebê que nasceu prematuro é para um idoso que teve um AVC é outro, completamente diferente. Como seria com o bebê, por exemplo? Aí o que é feito? Com o bebê prematuro, a gente age mais em UTIs neonatal, estimulando a sucção do bebê, né, que o bebê acaba com a viazinha alternativa de alimentação, então a gente faz com que esse bebê volte a se alimentar através da amamentação. Trabalha também toda essa musculatura através de sucção e amamentação. Eu vi na reportagem, inclusive, que eu não sei se era uma enfermeira, mas ela estava com uma das pacientes, ela fazia esse movimento. Era uma fonoaudióloga. Era uma fonoaudióloga? Era. Perfeito, já está corrigido. Era uma fonoaudióloga. Isso. Ela estava fazendo esse movimento aqui na região da garganta, a região do pescoço da paciente. O que ela estava fazendo ali? Essa paciente, ela apresenta via alternativa de alimentação, então ela ainda não conseguimos introduzir o alimento. Tá? Então, fazemos todo o trabalho na musculatura dessa paciente, estimulamos os reflexos de deglutição. Tá? Quando ela conseguir deglutir de forma eficiente a saliva, é que começamos a introduzir a alimentação. Tá? E lembrando que há um trabalho em conjunto, um trabalho multidisciplinar. A fonoaudiologia, ela trabalha na função de deglutição, tá?
mas temos que observar para retirar uma sonda de um paciente, será que aquele paciente está deglutindo, está aceitando de forma suficiente a alimentação? Temos que pensar também na nutrição desse paciente, então é muito importante o trabalho da fonoaudiologia junto com a nutrição. É um trabalho para uma recuperação, no caso, como aquela paciente que a gente mostrou, é lento? É um processo É um mais trabalho lento? lento. Nessa paciente já é o segundo AVC, tá? Então, causa uma alteração maior nas estruturas. Então, a reabilitação ela é mais prolongada, tá? Já no outro paciente que observamos, ele já usou a sonda. Então, ali ele já estava no processo de desmame, já conseguimos retirar a sonda. Já estamos reintroduzindo a alimentação. Aí é mudança de consistência e alta fonoaudiológica. A gente tem uma pergunta aqui, a Selma, de Cidade Satélite, quer saber se a disfagia só aparece em quem tem AVC ou qualquer pessoa, independente de ter tido AVC ou não, pode ter. Que outro tipo de... Qualquer pessoa pode ter o AVC. Como eu citei no exemplo, a idade, né, o idoso, pelo próprio processo de envelhecimento, pode acarretar a disfagia. Né, como eu falei. E além do AVC? Além do AVC, o Alzheimer, a esclerose lateral amiotrófica, né, alguns traumas de face, algumas alterações mecânicas, como o câncer de cabeça e pescoço, tá? Que segundo a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 50% dos pacientes que já teve AVC, eles apresentam a disfagia, tá? De 12% a 26% da população apresenta disfagia e não procuram ajuda, tá? Então, assim, é um número muito alto. Idosos são 27% que apresentam. Esse quadro aumenta com idosos que são hospitalizados, né? Então, esse quadro aumenta mais. De uma maneira geral, dá para prevenir a disfagia? Eu teria que me preocupar em prevenir uma doença como um AVC? Dá, sim. Prevenir o Alzheimer, não sei se é possível, mas dá para prevenir? Tá, temos assim as orientações, tanto para pacientes hospitalizados, onde orientamos toda a equipe em relação à postura durante as refeições, quantidade de alimento, utensílios utilizados, tá certo? Isso em relação à segurança do paciente, tá? Então, a postura ela é muito importante durante as refeições. Como que aquele paciente está se alimentando? Está com uma boa postura? Ele está comendo muito rápido? Tá? Então, isso tudo altera um pouquinho. E pacientes hospitalizados, trabalhamos com essas estruturas, né, que alteram a deglutição. Auxiliamos também na mudança de consistência alimentar, algumas posturas, algumas manobras posturais para facilitar essa deglutição em pacientes também neurológicos. Dá para curar disfagia? Com certeza. Tá? Quanto mais observar, mais rápidos os sinais, procura rápido um profissional de saúde. Quanto mais rápido, mais eficiência no tratamento. O primeiro passo é identificar o que provocou a disfagia e aí depois entrar com o tratamento. Com certeza. Tempo de recuperação dá para estimar? Existe uma média? Vai depender muito do quadro do paciente. Tá? Se eu pego um paciente mais debilitado, como foi visto anteriormente, que já teve 2 AVCs, então esse tempo é prolongado. Há pacientes que já têm uso de sonda alternativa de alimentação há mais de 30 dias, que segundo o protocolo que a gente usa até no hospital, de referência aqui de Natal, 30 dias de sonda, dependendo do paciente, a gente já solicita sugere, né, uma gastro, que é aquela alimentaçãozinha direto no estômago, que é um paciente que ele é mais sequelado, que vai demorar, né, vai ter o tempo prolongado de recuperação e às vezes não, né, porque a via alternativa de alimentação, a sonda, ela causa secreção, causa riscos de aspiração, tá? Porque ela é um objeto estranho dentro do corpo da pessoa. Isso. Agora, eu fiquei preocupado, ficou batendo esse número na minha cabeça aqui, pelo menos 12% das pessoas no Brasil, da população, tem disfagia. E não procuram ajuda. Não procuram ajuda. Doutora, vale a pena reforçar aí os sintomas, né? O que acontece com a pessoa que está tendo disfagia? Tosse e engasgo durante as refeições, tá? Pneumonias de repetição, necessidade de mudança de consistência durante a alimentação. Ela mesma percebe que o sólido ela já não está envolvido bem. Tá? Dor ao deglutir, sensação de alimento parado na boca, muito tempo também durante as refeições, para se alimentar durante as refeições, tá? Esses são alguns sinais aí de alerta.
nesse caso, você procura a ajuda do médico, identificando a disfagia, vai entrar em um tratamento multidisciplinar, inclusive com fonoaudiólogo, para a recuperação dessa função que é essencial. Com certeza. Eu conversei aqui com a fonoaudióloga Carla Daniele. Muito obrigado pela gentileza. Bom dia para a senhora. Bom dia.